Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. A gente já está agora no estágio mais avançado do curso. A gente está prestes a entrar em demonstrações contábeis. Nessa altura do campeonato, a gente já viu o plano de contas, já vimos os lançamentos, como fazer lançamentos. Só que chegou agora da gente dar uma aprofundada maior em questões conceituais, acadêmicas e que podem vir a ser cobradas em prova, certo? No seu concurso. Então, na aula de hoje, a gente vai focar nos 6 elementos que, segundo a estrutura conceitual publicada em 23 de setembro de 2016, são essenciais, certo? A elaboração das demonstrações contábeis que representam quem? Os relatórios contábeis de propósito geral, os RCPGs. Beleza? Vamos para o nosso quadro? Então, essa aqui é uma aula inicial, uma aula simples, de abertura, certo? Só para dar uma visão geral do que a gente vai ver daqui a pouco, passo a passo. Então, o primeiro passo é o seguinte: quais são os elementos das demonstrações contábeis? Como eu disse, são 6, certo? São 6 elementos que vão ser observados na hora que a gente for elaborar uma demonstração contábil. E que elementos são esses? É isso que você precisa saber o quanto antes. Ativo, passivo, receita, despesa, contribuição dos proprietários e distribuição aos proprietários. Beleza, pessoal? Então esse seria o marco zero. Primeira dúvida que você vai ter, e por isso que você só está tendo contato. Coloca aqui o foco completo. E por que você está tendo contato apenas agora? Porque agora você já tem maturidade na matéria. Você tem uma maturidade maior, garanto, do que tinha no começo do curso. Então algumas coisas não são ditas no começo, com todas as letras, para não, literalmente, para a sua cabeça não entrar em colapso. A verdade é essa. Porque é muito complexo. Então a gente precisa ir passo a passo, com calma. Você ganha desenvoltura e aprendendo. Tem que ter tempo para estudar os vídeos, o PDF. Senão não vai dar tempo. Você não vai conseguir absorver tudo. E aí está preparado para qualquer prova que vier, encara qualquer parada. Então o que é que eu tenho para te falar hoje? Isso aqui não se confunde com as 8 classes do plano de contas. Não se confunde. Mas em alguma medida eles podem ter relação. Por exemplo, o ativo e o passivo estão realmente alinhados com, e ainda quanto ao nome, com as classes do plano de contas, que é o PCASP. Classe 1, classe 2, classe 1 ativo, classe 3, classe 2 passivo. Já o nome receita e despesa, para um leitor leigo, normalmente, mas a gente sabe, baseado na aula de informações qualitativas, certo? Para um leitor leigo, e a contabilidade ela parte da premissa, a nova contabilidade ela parte da premissa que os usuários tenham razoável conhecimento da entidade e dos processos e capacidade de ler os relatórios contábeis de propósito geral, para uma pessoa leiga, a pessoa pode achar que receita e despesa daqui é a mesma coisa de receita e despesa do plano de contas aplicado ao setor público. Já vou adiantar que não. Mas o que é, professor? Aguarde e confie nos próximos vídeos. E você vai ter a contribuição dos proprietários e distribuição aos proprietários, certo? Que são elementos complementares que também são contas patrimoniais. Então uma coisa é certa, tudo que a gente está vendo aqui são contas patrimoniais. E a gente sabe que o PCASP, que é o plano de contas aplicado ao setor público, as contas patrimoniais elas estão nas classes 1, 2, 3 e 4. Sendo que o PCASP ele tem contas a mais. Quais são as contas que ele tem a mais? Tem as contas orçamentárias, classe 5 e 6. Aí você tem o CAPO e tem o CEPO. Quem é o CAPO? Controle da aprovação do planejamento e orçamento. CEPO, controle da execução do planejamento e orçamento. E você tem as contas de controle. Aí você vai ter as classes 7 e 8.
7, controle de devedores. 8, controle de credores. Beleza, pessoal? Nosso primeiro contato, basicamente é isso. Vamos dar uma lida no slide rapidinho, só para passar pelo conteúdo mesmo, e depois a gente já faz nossa primeira questão. As demonstrações contábeis retratam os efeitos financeiros e não financeiros das transações e outros eventos ao agrupá-los em classes amplas que compartilham características econômicas comuns. Então, uma coisa é certa. Isso aqui que a gente escreveu, ó, esses 6 itens, eles agrupam classes econômicas, classes, contas de fenômenos de transações de natureza econômica comum. Certo? Os elementos correspondem às estruturas básicas a partir das quais as demonstrações contábeis são elaboradas. Essas estruturas fornecem um ponto inicial para reconhecer, classificar e agregar dados e atividades econômicas de maneira a fornecer aos usuários informação que satisfaça aos objetivos e atinja as características qualitativas da informação contábil, levando em consideração as restrições sobre a informação incluídas nos RCPGs. Beleza? Beleza? E vamos para a primeira questão. São 6 os elementos das demonstrações contábeis, de acordo com a estrutura conceitual de 23 de setembro de 2016. Ativo ok, passivo ok, receita ok, despesa ok, contribuição dos proprietários, distribuição aos proprietários. Pessoal, é isso aí. O que é que vai acontecer agora? A gente vai entrar detalhadamente em cada um desses itens, certo? Alguns itens vão ser vistos juntos, outros itens, devido à sua complexidade, a gente vai ver de forma separada. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.